Paz e graça, amada Igreja de Cristo. E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão cheios e estão cheias do Espírito Santo de Deus? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória à nossa Santíssima Trindade. Amém. Gente, é um motivo de muita alegria, de muita júbilo voltar aqui a gravar. Passei muito tempo sem gravar, tinha deixado o meu chamado. Não havia abandonado Cristo de maneira alguma, mas havia me afastado do chamado que ele tinha me dado. Por decisão minha, por fraqueza, por não conseguir lidar com todas as situações que estavam me acontecendo e continuar mantendo meu chamado vivo. Um erro meu, uma falha minha, mas Deus falou tão grande comigo hoje, de forma tão clara. E essa mensagem ela veio como uma pancada na minha vida para mim realmente entender o caminho que eu estava seguindo, realmente entender tudo aquilo que estava ocorrendo na minha vida. E através dessa mensagem que ele ministrou no meu coração, eu queria passar um pouco para vocês, porque eu sei que de alguma maneira muitas vezes alguém pode estar como eu estou, ou como eu estava, perdão, tendo me afastado do meu chamado e está indo por um caminho que com certeza iria levar à ruína. Eu queria que você pegue, se possível, pause esse vídeo e abra tua Bíblia em Levítico, capítulo 10, versículo 1. A mensagem está aí. Espero que a gente consiga agora, de alguma maneira, aprender mais sobre Deus e entender tudo aquilo que Ele faz por nós de maneira tão linda, de maneira tão misericordiosa. Amém? Em Levítico capítulo 10, a palavra do Senhor fala: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo sobre este incenso. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não lhe ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém. Essa passagem ela retrata Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, filhos esses que foram escolhidos por Deus para ser sacerdotes. Isso se trata de um ritual, um Yom Kippur, um ritual de expiação que eram feitos sempre. Mas Deus, em Levítico 6, em Levítico 9, ele deixou bem claro as formas com que ele queria que fosse feito esse ritual. Deus ele fala que existiam formas, incensários próprios, que existia o fogo que já habitava na tenda, que esse fogo eles teriam que continuar queimando diariamente. Os sacerdotes não podiam deixar o fogo se apagar e teriam que usar somente o incensário que era do local da tenda, não poderiam usar o incensário próprio. Nadab e Abiú, por escolha, decidiram simplesmente utilizar o próprio incensário e levar brasas de fora da tenda para a tenda para queimar esse incensário. A partir do momento que ele colocou uma brasa que não era a brasa que nunca se apagara e um incensário próprio para queimar e encher o local, Deus ele tomou uma atitude e eles tiveram as consequências. Muitas vezes a gente deixa de utilizar a chama que existe dentro de nós, a chama que é para ser utilizada, e quer fazer como nós achamos que deve ser feito, esquecendo todas as instruções, tudo aquilo que já nos foi dado, tudo aquilo que já nos foi nos ensinado. Queremos utilizar a nossa própria chama, o nosso próprio incensário, as nossas próprias forças para tomar atitudes, muitas vezes do reino do Senhor. Muitas vezes a gente deixa de seguir o chamado, deixa de seguir tudo aquilo que Deus ele passa. Deus ele é amor, Deus ele é graça, Deus ele é perdão, mas Deus ele também é justiça. Ele já nos disse, assim como ele falou para mim, eu tenho certeza que ele já falou para você qual é o teu chamado, qual a maneira que nós devemos agir, quem nós temos que ser, como nós temos que nos portar. E muitas vezes a gente esquece disso e continua agindo por nossa força, por nossos idealismos, levando tudo aquilo que é nosso, da nossa carne, para locais que não devem ser habitados por isso, para locais que devem ser habitados por coisas
apenas separadas por Deus, por atitudes apenas separadas por Deus. E a gente acaba tomando um rumo totalmente diferente daquilo. Infelizmente, todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Só que após a morte de Cristo na cruz, através daquele sacrifício imenso que ele fez por nós, o evangelho ele ficou menos dolorido, ficou, entre aspas, até mais fácil. Antes nós tínhamos que seguir à risca tudo aquilo, nós tínhamos que fazer rituais de expiação para nos limpar, nós tínhamos que pedir perdão dos nossos pecados de uma maneira muito mais complicada. Hoje em dia o amor e a graça de Jesus é tão grande que através do nosso joelho dobrado e do nosso pedido de perdão, tudo aquilo que nos suja e nos mancha já não existe mais. Só que por essa facilidade nós deixamos de nos prostrar, nos mostrar realmente como nós devemos e acabamos seguindo caminhos que não devemos seguir. Mas a gente esquece que o mesmo Deus que matou Nadab e Abiú por tomar atitudes que eles acharam que eram as corretas, o mesmo Deus antes, o mesmo Deus na cruz, o mesmo Deus para sempre. Deus ele é imutável, Deus ele é inquestionável, mas a gente não quer tomar as atitudes necessárias com que ele nos faça. Eu passei esse tempo sem realmente me posicionar em Deus, sem realmente gravar, sem realmente buscar tudo aquilo que Deus ele tinha para minha vida. Através das minhas atitudes, acabou que eu me afastei de tudo aquilo que Deus tinha para minha vida, deixando de fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça, deixando de vivenciar tudo aquilo que Ele quer que eu vivencie, deixando de me posicionar da maneira com que Ele quer que eu me posicione. E toda atitude tem consequência. Levítico 9, Deus ele deixa bem claro que não poderia utilizar o próprio fogo, o próprio incensário, que não deveria levar fogo de fora para dentro da tenda. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer e quer utilizar pelas nossas forças, quer utilizar dos dons que Deus nos deu, quer utilizar de tudo aquilo que Deus nos deu, de tudo aquilo que Deus já nos abençoou, de todas as formas que Deus já nos falou e queremos tomar as decisões através de nós, queremos tomar decisões através da nossa força, queremos tomar decisões através do nosso achismo. Mas Deus, ele não aceita o que a gente acha, ele aceita aquilo que ele disse que nós temos que fazer. Às vezes a gente quer fazer para a nossa autoproclamação. Ah, não, Deus ele me escolheu, eu sou o escolhido de Deus. Eu tô falando por mim, tá? Então eu posso agir assim, eu tenho que fazer assim. Deus ele me deu esse dom e esse dom eu vou utilizar. Mas as coisas elas não funcionam da maneira que nós achamos. Deus ele nos escolhe, Deus ele quer de nós a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, não a autoproclamação, a autoglorificação, o auto-entretenimento. Todos nós sabemos os chamados que Deus tem para a nossa vida, todos nós já sabemos como devemos nos posicionar, mas muitas vezes a gente quer fazer pelas nossas mãos. Eu quis fazer pelas minhas mãos, eu quis abandonar tudo aquilo que Deus me deu. Mas a gente esquece que Deus ele não divide sua glória, ele não divide nada. Ele não divide. A glória é dele, para ele e somente dele. E nunca será o contrário. Nós temos que cada dia mais entender. Em Êxodo 6 ficou claro, Deus ele escolheu Nadab e Abiú para ser sacerdotes. Mas o que acontece? Mesmo que nós tenhamos sido escolhidos por Deus, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos têm poder de mudar tudo. A gente não pode achar de forma alguma que por estar agradando Ele, nós iremos sempre vivenciar todas as bênçãos com que Ele nos entrega. Ele nos escolheu, mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que vivenciar, nós temos que nos santificar. E nós temos que ser detalhistas em tudo aquilo que Deus já nos deu. E muitas vezes a gente esquece que o detalhe, a gente esquece que não pode utilizar o fogo errado, a gente esquece que não pode utilizar o nosso próprio incensário, a gente esquece que não pode deixar a chama que habita em nós apagar. E queremos tomar decisões e atitudes achando que tudo será fácil porque nós somos escolhidos do Senhor.
E não é tão simples, não é tão fácil, não é assim que as coisas funcionam. E nunca foi, nunca será. Saul, ele foi chamado por Deus para vivenciar o reinado em Israel. Ele foi escolhido. Mas o Espírito de Deus se afastou dele, assim, a partir do momento que ele decidiu tomar e vivenciar o reinado dele da forma com que ele achava que era correto. Judas, ele foi escolhido por Jesus. Ele vivenciou a manhã com Jesus, o dormir com Jesus, ele vivenciava todos os ensinamentos de Cristo. Mesmo assim, ele decidiu se afastar e decidiu trair Deus. Eu sei o chamado que Deus tem para minha vida. Eu sei ter uma boa didática de ministrar a palavra do Senhor. Eu consigo ter um bom entendimento daquilo com que Ele me passa. Mas eu decidi simplesmente esquecer tudo isso e abandonar todos os ensinamentos que Ele havia me dado. O posicionamento que nós tomamos hoje, ele reflete no nosso amanhã. Deus, ele nos escolhe. Porém, nós, através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que nós fazemos, que temos o poder e o livre-arbítrio de decidir o caminho que nós iremos seguir. Os dons que Ele nos deu, as habilidades que Ele nos deu, o chamado que Deus nos deu, tem que ser seguido à risca, tem que ser detalhista, tem que ser bem feito, tem que ser muito bem elaborado. Nós não devemos tomar por decisões e por achismos e seguir o caminho que nós achamos que é o melhor para nós. Nós temos que vivenciar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O amor, a graça, o poder e a misericórdia dele. Através das minhas atitudes erradas, eu comecei a me desviar do caminho que Deus ele tinha para minha vida. As coisas começaram a dar errado, as coisas começaram a desandar. E eu sei que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo correto. Muitas vezes nós temos o nosso achismo, a nossa carne impetra em nós e nos faz achar que tudo aquilo que nós fizemos estaremos sendo abençoados por Deus porque nós já fomos escolhidos. Mas Deus ele é bem claro em todos os seus ensinamentos. Nós não podemos nem desviar para a esquerda nem para a direita. Nós temos que seguir reto o caminho que Deus tem para nossas vidas. E assim como Nadab e Abiú, assim como Saul, assim como Judas, eu estava querendo seguir pelas minhas forças e eu estava querendo vivenciar coisas que Deus ele não tinha me ensinado, tomar atitudes que Deus ele não tinha me mostrado. E eu me afastei de tudo aquilo que ele tinha me dado. Mas esse fogo estranho não pode habitar em mim, não pode habitar em nós. Esse fogo estranho ele tem que ser erradicado da nossa vida e nós temos que vivenciar diariamente todo o amor e todos os ensinamentos de Deus. Eu sei que essa palavra pode ser aquilo que você queria ter escutado, eu sei que muitas vezes não é a maneira com que você queria ter levado esse ensinamento, mas foi a maneira com que Deus falou comigo, a maneira com que Deus ele me ministrou e a maneira com que Deus me corrigiu. Eu tomei atitudes erradas e através das atitudes erradas existiram consequências em minha vida. Mas eu sei que Deus ele é maravilhoso, ele perdoa, ele restaura e o meu Deus ele está por nós e sempre estará. Que cada vez mais ele continue habitando em tua vida, que cada vez mais ele continue habitando em tua família, que cada vez mais ele continue habitando em teu lar, que cada vez mais você vivencie todas as bênçãos do Senhor para tua vida. Deus ele te cubra de saúde, te cubra de paz, te cubra de bênçãos e que tudo aquilo que ele já escreveu no céu sobre tua vida recaia sobre ti, em nome de Jesus. Paz e graça para tua vida, irmãos, e obrigado por ter ficado até aqui. Deixa teu like, deixa teu comentário. E que Deus continue cada vez mais utilizando você para o teu chamado e para tudo aquilo com que Ele já te separou. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.